a professora Rosária de literatura do período matutino. Olha só, o que aconteceu? Os outros vídeos que eu gravei no computador, né? Gravando a tela, gravando o PDF que eu tinha mandado pra vocês. Só que o computador que eu tava gravando, ele tá meio ruim, ele tá esquentando muito. Então a gente tá preferindo não usar o notebook por agora. Vamos esperar arrumar. Na segunda-feira, semana que vem, provavelmente já deve estar melhor, ok? Então, hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu tô aparecendo, hoje a gente vai ter um quadro. Por isso que eu peço que se você estiver assistindo esse vídeo de aula, se você puder colocar o PDF do lado do vídeo, mostrar as janelas lado a lado, no computador tem como fazer isso, para você acompanhar, me acompanhar falando e acompanhar também o documento, ok? Então, nas duas aulas que eu postei na semana passada no Moodle para vocês, a gente viu um pouquinho de literatura do período colonial, a gente viu quinhentismo, barroco e arcadismo, a literatura que o Brasil produziu enquanto era colônia de Portugal. E o que foi relevante, o que não foi relevante para a literatura durante esse período, ok? Eu deixei um questionário para vocês, espero que vocês estejam respondendo. É muito importante, eu sempre pego questões vestibulares para vocês estarem estudando. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente o questionário já vai ter fechado, mas eu espero de coração que vocês tenham feito, que isso é realmente para o crescimento pessoal de vocês. E como eu sempre digo, continue dando uma chance para a literatura brasileira e para os nossos autores brasileiros, ok? Então, hoje a nossa escola é o romantismo, é uma das minhas escolas favoritas, porque ele tem essa questão de aproximar a literatura da sociedade, de aproximar a literatura a quem antes não tinha tanto conhecimento, mas agora tem um poder aquisitivo, tem um poder político para poder querer ler e se entreter e se divertir com a literatura, ok? Se você está com o PDF aberto, a primeira imagem que eu coloquei para vocês é de uma pintura muito, muito famosa. Essa mulher que está carregando uma bandeira, ela representa a liberdade e a bandeira que ela está carregando é uma bandeira da França. Do lado dela a gente tem um menino, do outro lado a gente tem o que eu interpreto como se fosse um burguês. Então a gente tem o povo e a burguesia lutando lado a lado pela liberdade que eles estavam querendo, certo? Inclusive, essa é uma palavra que vocês podem lembrar muito, que é a questão da liberdade dentro do romantismo. Essa questão de eu fugir das amarras clássicas e agora eu vou escrever sobre o que eu estou vivendo e sobre o que eu estou sentindo nesse momento. Por isso eu coloquei essa imagem para representar a liberdade do romantismo em relação a todas as outras escolas literárias que já tinham acontecido, ok? Agora, antes da gente estudar as características das escolas literárias, antes da gente estudar livros ou autores, eu falo que é sempre importante a gente estudar o contexto histórico que estava acontecendo na época. Por quê? Porque a literatura, ela anda de mãos dadas junto com a história. Por quê? Porque a gente precisa saber o que estava acontecendo naquela época, como que a sociedade estava se comportando, para a gente poder conseguir identificar as características nos escritos e nas poesias, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas revoluções burguesas. Os burgueses eram aquele pessoal que eles não tinham o sangue azul, o famoso sangue azul que os nobres, mas eles tinham muito dinheiro. Eles eram muito ricos porque eles ganhavam dinheiro com a força do seu trabalho. Eles trabalhavam muito e em troca disso eles recebiam muito dinheiro. E essas revoluções burguesas, quando a gente fala de revolução burguesa, são as revoluções que a classe burguesa fez para poder começar a ascender socialmente. Lembrando que antes a gente tinha um sistema de pirâmide na Europa. Você tinha o clero, você tinha os reis, os nobres, e a classe mais baixa era o povo. O povo como súdito e não como cidadão. Com isso, os burgueses, eles começam com essas revoluções a ascender socialmente. Quando eu falo de ascender, com SC, esse ascender é você subir, se elevar. Então, eles estão se elevando socialmente. Antes, eles estavam aqui, eles vão começar a subir. E se você começa a subir, você começa a ter poder político.
você tem poder político, isso significa que agora você participa das decisões do Estado, que agora você participa da criação de leis. Então agora se os burgueses estão lá, com esse poder político, se agora eles têm poder político, provavelmente eles vão puxar a sardinha um pouco mais pro lado deles, ou não. Mas isso acontece sempre, né? Se você tá lá fazendo política, geralmente, infelizmente, o que acontece, você puxa a sardinha mais pro seu lado, ou então pro lado dos seus. E aí a gente começa a entrar um pouco mais na questão da arte. Lembrando no vídeo do Barroco que eu falei pra vocês, o Barroco, ele era uma arte de nobres para nobres. Ou seja, a academia, quando eu falo academia, faculdades e universidades, elas produziam um conteúdo muito restrito, que era lido somente por pessoas que estavam na academia. Inclusive é uma crítica que eu faço até os dias de hoje, porque as pessoas produzem muitos artigos, muitos estudos, mas que não são levados à sociedade, fica uma coisa muito restrita. Com isso, os burgueses daquela época, eles queriam uma arte em que eles pudessem se reconhecer. Por quê? Porque tudo que já tinha feito, tudo que já tinha sido feito naquela época, não era para os burgueses, eram para os nobres. Os nobres, aqueles que eram dotados de conhecimento, que iam para as escolas desde cedo. Os burgueses não, eles trabalhavam muito, mas eles não tinham esse conhecimento todo. Então eles precisavam se reconhecer na arte, em tudo aquilo que era feito. Eles precisavam se reconhecer nas pinturas, eles precisavam se reconhecer nos escritos. E é por isso que o romantismo também vem com essa questão de estar mais perto do povo, para o povo poder se reconhecer dentro do que eu escrevo, ok? Eu vou apagar o quadro só daqui a pouco, vamos deixar esse quadro aqui de coisa. Outra questão muito importante que a gente também tem para o romantismo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, com aqueles 3 princípios principais que eu espero que vocês lembrem: liberdade, igualdade e fraternidade. Era o lema da Revolução. Essa Revolução Francesa, como eu disse para vocês, era o povo lutando junto ao lado da alta e da baixa burguesia, ok? Então a Revolução Francesa é muito importante porque o povo vai começar a entrar em destaque. O que antes era o destaque da minha nobreza, dos meus reis, estando sempre com foco, agora não. Agora o meu povo vai começar a ter destaque, meu povo vai começar a ter voz. É importante ressaltar que durante a Revolução Francesa, com a Assembleia Constituinte, a gente tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é muito importante porque ela permeia o nosso mundo até hoje. Lembrando que essa declaração influenciou na Constituição que a gente tem nos Estados Unidos e influenciou também no que a gente hoje chama de direitos humanos. Ah, não sei o dedo. Tá aparecendo? Gente, a minha câmera eu amo, tá bom? Minha prima. E aí, com essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, reparem bem, cidadão, aquele que age na sociedade. Por quê? Porque antes disso, o povo não era povo. O povo era só súdito que tinha que ficar lá, meu rei, não sei o que lá, não. Agora o povo é cidadão, agora o povo vai participar das leis, agora o povo tem direitos e tem deveres a cumprir. Isso é muito importante. Agora eu sou uma pessoa que participa ativamente da sociedade, que não só tenho que ficar saudando um rei que eu mal vejo. Inclusive foi por isso que os franceses cortaram as cabeças da maioria dos reis e dos nobres que tinham lá. Os franceses são cabulosos quando se trata de fazer revolução. Até hoje eles queimam o carro lá na França, ok? E aí, com essa Revolução Francesa, as mudanças ocorrem em toda a Europa, não só na França. A gente começa a ter a primeira onda da Revolução Industrial, né? O mundo inteiro começa a mudar. O pensamento começa a mudar, a sociedade como um todo começa a mudar. Então, a Revolução Francesa foi muito importante para essa mudança de pensamento das pessoas, ok? Agora, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas um segundinho aqui. Se você não tiver com o documento aberto, eu vou mostrar para você aqui agora. Aqui é uma imagem da queda da Bastilha. A Bastilha era a prisão mais importante da França. Só que o que acontecia? As pessoas eram presas lá.
Aqui eu coloquei uma imagem, aqui não vai dar pra ver muito bem por causa da luz que a gente colocou. Mas aqui é uma imagem da queda da Bastilha. A Bastilha é uma das prisões mais importantes da França. As pessoas que eram lá presas, às vezes elas nem sabiam por que elas eram presas. E por conta disso, marcharam várias pessoas para o quê? Para tomar a Bastilha. Foi sapateiro do lado de padeiro, do lado de costureiro, do lado de soldado, e tomaram a Bastilha. E esse é um dos pontos principais da Revolução Francesa. Outra imagem que eu coloquei para você, que você vai ver do documento depois da queda da Bastilha, é uma reunião dos nobres. Os nobres estão meio assim, alucinados. Por quê? Porque eles sabem que a hegemonia que antes eles tinham, a hegemonia política, a hegemonia social, está começando a ruir. E que muito provavelmente eles vão morrer, porque o povo estava com sede de vingança. E eles queriam matar todo mundo mesmo. Foi uma revolução assim, que realmente foi uma revolução, porque revolucionou muita coisa, revolucionou a sociedade, revolucionou o modo de pensar, revolucionou a arte e revolucionou a nossa querida literatura, ok? Agora, a gente vai passar para as características gerais do romantismo. A gente já fez um corte histórico, a gente já entendeu o que estava acontecendo durante o tempo do romantismo, a gente entendeu como a sociedade estava se comportando e agora a gente vai passar para realmente o assunto da nossa aula, que é o querido romantismo, ok? Então, lembrando, os burgueses ascendem socialmente e agora eles precisam de uma arte em que eles possam se reconhecer, ok? E agora a arte está mais próxima do povo. Então vamos lá. Características gerais do romantismo, antes da gente passar para as características gerais do Brasil. Como eu disse para vocês, até os meados do século XVIII, a arte era para os nobres. Com isso, as coisas vão começar a mudar, porque os burgueses eles vão começar a buscar referências da sua vida, do seu modo de vida na arte. Então agora os escritores e os pintores vão ter que se atentar a isso. Por quê? Porque a gente vai ver mais um pouquinho, mais à frente, que os escritores eles precisavam escrever para sobreviver. Então se o burguês não se reconhece naquilo que ele está lendo, por que ele vai comprar? Por que ele vai continuar lendo? Então os escritores tinham que ser muito sagazes para colocar referências para os burgueses, para que eles pudessem se reconhecer nessas artes. Então lembre-se disso, referências burguesas. A gente vai ver muito isso no romance de costume que a gente tem aqui no Brasil. Referências burguesas, ok? O romantismo ele vai romper com a postura racional do arcadismo. Agora você deve estar pensando, nossa, mas essa professora não sabe explicar nada direito, não. Porque arcadismo, para mim, é a escola literária dos hippies. Eu concordo com você, certo? Era muito natureza, paz e amor, vamos todo mundo ficar de boa na natureza, criando umas ovelhinhas e tal, certo? É uma escola assim, meio hippie, eu concordo. Só que o que acontece? Lembra daquela convenção Arcade que a gente viu na aula passada, que falava do fugere urban, fugir do urbano, fugir da cidade? Eu não sei vocês, mas quando você pensa em fugir de algum lugar, você precisa ponderar muita coisa, ou seja, você precisa pensar muita coisa. É uma balança de dois lados que pesa para um lado e para o outro. Então, você tem uma racionalidade muito grande no arcadismo. Por quê? Porque você precisa pensar muito bem antes de abandonar todo o conforto da cidade e viver no campo. Por isso que o romantismo ele abandona essa postura racional do arcadismo. Não, agora, como eu vou falar de sentimentos, como eu vou falar de subjetivismo, eu não tenho mais essa postura racional. Por quê? Porque eu vou começar a interpretar a realidade pela emoção. Isso aqui é importantíssimo do romantismo, que é a emoção. A gente sente muita coisa. E aí, os românticos, eles começaram a interpretar a realidade pelo filtro da emoção. O que é meio complexo. Por quê? Porque dependendo do que você está sentindo, o mundo ele se torna uma coisa ou outra. Por exemplo, quando a gente for ver a segunda geração dos nossos poetas românticos aqui no Brasil, a gente vai ver que com esse filtro da emoção era muito pessimista. Então eles viam o mundo como uma coisa péssima, como uma coisa horrível, que devia era se acabar e ele queria era morrer mesmo.
Então, quando você interpreta coisas pela emoção, a sua interpretação de mundo fica diferente. E aí, quando você escreve isso, as outras pessoas interpretam o que você estava sentindo naquele momento, ok? Outra coisa muito, muito importante do romantismo: originalidade. Quando eu falo de originalidade, é porque eu estou escrevendo sobre mim. Se eu estou escrevendo sobre mim, eu tenho uma personalidade já existente. Eu sou uma pessoa única. Não tem ninguém mais no mundo que seja igual ao que eu sou. Então, essa originalidade era porque muitas das vezes o que era escrito fazia referência a mim, ou então a minha personalidade. Eu, como sendo um indivíduo único, eu sou original, ok? Outra coisa muito importante: subjetivismo. Esse subjetivismo é tudo aquilo que não é objetivo. Por quê? Porque subjetivismo, a gente falava muito de sentimentos no romantismo. Se eu perguntar pra você, cara, você sabe me explicar o que é o amor, o que é a paixão, ou o que é a saudade? A gente não consegue explicar com uma certeza de palavras. Por quê? Porque é muito mais fácil sentir do que você colocar no papel o que é o amor e o que é uma paixão. Por isso que essa questão de subjetivismo está ligada aos sentimentos, que é uma questão que a gente não consegue explicar com objetividade, ok? Outra coisa muito importante, eu vou colocar aqui em cima, é a imaginação. A imaginação era um recurso muito usado pelos escritores. Por quê? Porque eles queriam fugir desse mundo, principalmente os poetas da segunda geração, esse é um recurso muito da segunda geração. Eles queriam fugir desse mundo porque esse mundo é péssimo. Onde que eu vou encontrar um mundo melhor que esse? Na minha imaginação. A imaginação não tem fronteiras, a imaginação não tem tamanho. A imaginação é tudo aquilo que eu consigo imaginar e um pouco mais. A imaginação sendo maior do que a razão nesse momento aqui, no romantismo, ok? Vai valorizar o indivíduo, como eu disse pra vocês. Eu tenho a minha personalidade, eu sou um indivíduo e eu sou original. Eu tenho um caráter e isso também deve ser valorizado. Caráter. Isso a gente vai ver muito na primeira geração. Peraí. Não, gente, foi mal, eu sou de literatura, eu não sou de gramática. Caráter, ok? A gente vai ver muito isso na primeira geração e nos romances indianistas que a gente tem no Brasil. Porque os nossos heróis, os nossos índios, eles são incorruptíveis e eles têm um caráter extremamente honesto, ok? Agora uma coisa importante que eu preciso que vocês lembrem. O romantismo, ele não louva a beleza clássica. Lembra no arcadismo que tinha aquelas máximas latinas? Lembra no barroco que a gente voltava com a métrica um pouco grega? O romantismo vai quebrar com esse padrão. Por quê? Os meus burgueses, eles não têm esse conhecimento de antiguidade clássica, eles não queriam saber quais eram os 12 deuses do Olimpo, quais eram as máximas latinas, não. Eles queriam coisas simples de ler. E com coisas simples de ler, eu não posso voltar em coisas que aconteceram há séculos e séculos atrás. Não. Agora eu vou abandonar todo esse classicismo, vou deixar os romanos e os gregos no passado. E agora eu vou escrever do jeito que a gente fala atualmente e do jeito que está acontecendo atualmente. Ok? Agora, os heróis aqui no romantismo, eles são diferentes. Esses heróis, eles sofrem muito, certo? Os heróis, eles sofrem para poder conseguir aquilo que eles querem, porque ao final de tudo, eles vão ter uma redenção muito bonita no final. Isso a gente vai ver mais quando estiver vendo romance. Certo? Então, lembrando características, é uma arte para os burgueses. Os burgueses querem se reconhecer. Eles precisam de referências para poder se ver. A emoção vai guiar aquilo que eu escrevo porque eu interpreto a realidade por esse filtro. Eu preciso da minha originalidade porque algumas coisas que eu escrevo refletem a minha personalidade, refletem o que eu sou. Tenho o subjetivismo porque eu escrevo sobre sentimentos. E sentimentos são aquilo que eu não consigo explicar com clareza. A minha imaginação está além da razão. O meu caráter é importante. E o meu herói sofre para poder ter uma redenção no final, ok?
É muita coisa, galera, por isso que essa aula vai ter 3 partes, para não ficar tão cansativo. Primeiro, eu precisava fazer esse recorte histórico com vocês, para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo nessa época. Depois a gente vai passar para as características gerais, depois para as características do Brasil mesmo. E depois a gente vai passar para os romances em prosa, ou seja, os livros que os nossos escritores escreveram, ok? Aqui. Agora, continuando. Uma coisa importante que aconteceu no romantismo foi o sumiço dos mecenas. Os mecenas foram figuras importantes no Renascimento. Quando você pensa em mecenas, você pensa em pessoas como se fossem os patrocinadores. Esses mecenas, na época do renascentismo, até o arcadismo mais ou menos, eles eram pessoas nobres, que eles gostavam muito de arte. E o que eles faziam? Eles chamavam um artista para casa deles, eles davam alimento, roupa e um teto para morar. E aí esse artista, em troca, fazia o quê? Produzia arte para esses mecenas. Só que o que acontece? Com a revolução da burguesia, né, e a ascensão social, os burgueses eles não vão colocar gente desconhecida na casa deles e nem vão ficar pagando e dando alimento assim à torta direito. Os burgueses, como eu repito para vocês, eles sabiam muito bem o valor do dinheiro. Então, a figura do mecenas some. Então, com esse sumiço do mecenas, agora eu preciso fazer arte para sobreviver. Fazer arte para sobreviver. Agora eu preciso vender para comer, para me vestir e para ter um teto sobre a minha cabeça. Agora, tornando o espectro menor, vamos para a literatura, certo? Os escritores nessa época, eles perceberam que se eles não escrevessem, eles não teriam o que comer e nem o que vestir. Então, eles começaram a pensar, eu preciso atingir o maior número de pessoas para eu poder vender para o maior número de pessoas para poder ter dinheiro, para poder sobreviver. E aí ele pensou, caramba, mas tem algum meio de comunicação que rode a Europa inteira e que muita gente vai ter acesso? É importante ressaltar que nessa época eu não tinha WhatsApp, não tinha grupo no Facebook e eu não tinha como fazer live no Instagram. E aí galera, 6 horas aqui no Instagram eu vou falar um capítulo do meu livro que eu escrevi hoje. Não tinha isso nessa época. Qual era o meio de comunicação que a gente tinha nessa época? O jornal. Muito bem, você que respondeu. O jornal e os periódicos. Os jornais eram grandes meios de comunicação na Europa. Por quê? Porque todo mundo queria saber as coisas que estavam acontecendo. Eram revoluções fervilhando em toda a Europa. Precisa saber o que está acontecendo na França, na Inglaterra, na Alemanha. E aí o escritor percebeu que o jornal seria o meio de comunicação ideal para ele poder fazer a sua arte vender. E aí que a gente tem um surgimento de uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em romantismo, que quando você pensa em romantismo, você tem que automaticamente lembrar que são os folhetins. Quando a gente está assistindo novela, por exemplo, eu gosto muito da Amor de Mãe, infelizmente foi pausada, a novela sempre acaba na melhor parte. E aí tem o que a gente chama de gancho. Se você tem raiva desses ganchos como eu tenho, culpe os românticos, porque foram eles que inventaram isso e o gancho sobrevive até hoje. Lembrando, ele escreveu nos jornais e um pedacinho de jornal tinha o que a gente chama de folhetim. Nesse folhetim, ele colocava um capítulo do seu livro. Ele escrevia um capítulo do seu livro, colocava lá, terminava o capítulo na melhor parte. Para quê? Para as pessoas quererem ler no outro dia. Elas queriam saber o que ia acontecer no outro dia. Eu coloco um gancho e aí eu preciso saber o que vai acontecer. Então eu preciso comprar o jornal no outro dia para ler o folhetim. Isso é uma técnica que sobrevive até hoje. A gente tem isso em livros, em séries, em novelas, em tudo. Por quê? Porque eu preciso instigar o meu espectador a querer continuar sabendo do que vai acontecer. E eu preciso continuar vendendo. Então os folhetins são extremamente importantes. E foi um meio que os escritores encontraram para poder sobreviver com a sua arte. Com isso, se eu escrevo em um jornal e eu tenho um folhetim, ou seja, é um capítulo só, eu preciso ter um gancho e eu preciso fazer com que a pessoa leia no outro dia, a minha linguagem é direta.
Eu não vou ficar com linguagem rebuscada, cheia de coisa, de mimimi, não. A minha linguagem vai ser extremamente direta, uma linguagem mais simples. Por quê? Lembrando também da minha burguesia. A minha burguesia não tinha todo aquele conhecimento que a minha nobreza tinha para poder saber de linguagem rebuscada. Então a minha linguagem é mais direta para poder vender mais e para a burguesia conseguir se ver no que estava sendo escrito. Com isso tudo aqui, a leitura começa a ser uma diversão e entretenimento para as pessoas, o que eu apoio demais, porque o romantismo que começou a popularizar um pouco mais a literatura e a leitura, certo? Então, nesse momento, o romantismo começa a tratar a literatura não mais só como aquela coisa rebuscada de academias, de que só quem tem dinheiro para frequentar pode ter. Não, agora as pessoas da sociedade podem ler, se divertir e se entreter com os livros. Com isso, a gente também tem um crescimento muito legal. Tá vendo porque o romantismo é uma das escolas preferidas? Que são o crescimento das leitoras, das mulheres que leem. Com a ascensão da burguesia, as mulheres começam a frequentar a escola, começam a ler e a escrever, e começam a se interessar por livros. Então, com isso, a gente tem um crescimento muito grande das mulheres leitoras, certo? Agora, fugindo um pouquinho dessa questão, um pouco mais histórico, né? Outras coisas importantes que a gente tem no romantismo é a fuga da realidade, a fuga do presente. Por quê? A gente vai ver isso muito na segunda geração. Eu tô muito doente, eu tô quase morrendo, eu quero fugir dessa realidade que está ao meu lado, eu quero fugir desse presente e eu preciso encontrar algum lugar que me traga isso, certo? Vai ter exaltação da morte. Essas questões são muito da segunda geração, a gente vai voltar. E dos sonhos também. E na primeira geração, aqui no Brasil, a gente vai ter o nacionalismo. Com esse nacionalismo, a minha paixão pelo local que eu vivo, o meu sentimento de nação, a gente vai ter uma literatura voltada para a construção de um povo e a construção de um sentimento de que eu pertenço a algum lugar. Ok? Com isso, com essa falação, a gente encerrou as características gerais. Agora eu só vou dar um bizu para vocês. Como o romantismo aconteceu em 3 países principais, que foi a Alemanha, a Inglaterra e a França. Por quê? Porque é importante a gente saber. Eu sei que o que é cobrado mais nos vestibulares é o romantismo brasileiro, as nossas gerações, mas é importante a gente saber, a título de curiosidade, sobre como as escolas literárias ocorrem em outros países. Por quê? Porque o Brasil é muito influenciado por tudo que acontece lá fora até hoje e não era diferente no passado. Então, se a gente consegue saber como que era em outros lugares, a gente vai conseguir identificar com facilidade algumas características aqui no Brasil, ok? Então, o primeiro aqui que eu vou colocar para vocês é o romantismo na Alemanha. O romantismo na Alemanha, ele vem como o berço do nacionalismo romântico. É aqui que surge essa literatura com sentimento de nação. Nacionalismo romântico. Ok? Então, só para vocês saberem que a maioria dos textos que foram feitos na Alemanha tinha muito essa questão do nacionalismo romântico. Aí, se você tiver com o documento aberto, eu coloquei para você um negócio chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther ou Werther. O que acontece? Esse livro, ele é um livro romântico. Ele foi escrito por Goethe, que é um dos maiores escritores românticos que a gente tem alemão. O que acontece? Nesse livro, o Jovem Werther, ele sofre demais. O que acontecia? As pessoas liam esses livros e elas se matavam. Muitas pessoas se mataram na Europa depois de ter lido esse livro. É um livro meio pesado, mas pra época era tipo 1000 vezes mais pesado, certo? Então esse livro foi proibido, ele foi queimado em praça pública. Se você era visto menos, você podia até ser preso. Por quê? Porque as autoridades queriam evitar esse suicídio em massa que estava acontecendo na época, certo?
E aí esse é o romantismo na Alemanha. Agora a gente passa aqui pro romantismo na Inglaterra. Vou escrever assim que vai mais rápido. Romantismo na Inglaterra. Quando vocês pensarem em romantismo na Inglaterra, vocês vão pensar em exagero, exótico e pitoresco. Por quê? Porque os ingleses, eles não escreviam muito sobre a Inglaterra. Eles preferiam escrever sobre outros países que eles consideravam exótico. Exótico para eles era tudo aquilo que não era feito nos moldes ingleses, né? Eles exageravam muito nessas descrições. E pitoresco por quê? Pitoresco é tudo aquilo que eles achavam esquisito, fora do padrão deles. É importante ressaltar que na Inglaterra a gente tem o surgimento do romance gótico. Esse romance gótico, que é aquele um pouco mais obscuro, você sente na atmosfera do livro que ele é mais escuro, que trata de temas como a morte, temas extremamente pessimistas, doenças. Inclusive, um dos maiores expoentes do romance gótico, ele não é inglês, mas ele é fruto dessa escola inglesa do romance gótico, é o Edgar Allan Poe, é um escritor americano de romances góticos, aquele que escreveu O Corvo, né? Tem muito essa questão. E aí, aqui é o berço do romance gótico, a nossa querida Inglaterra. E para encerrar, a gente tem o romantismo na França. Não poderia ser diferente. O local onde houve uma das maiores revoluções é o local que o romantismo vai ser de consciência social. Aqui eu não vou escrever sobre paixão, sobre dor ou sobre minha nação. Eu vou usar a minha poesia como instrumento de denúncia social para eu tentar criar na minha sociedade essa tal consciência de classe. O maior escritor romântico da França é o nosso queridíssimo Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis. Inclusive, é uma recomendação, tem na Netflix, é um musical. Esse musical conta a história das camadas mais baixas da sociedade e essa luta que eles precisam ter para poder sobreviver, para poder ter o que comer a cada dia. E o Victor Hugo foi o precursor dessa questão de você pensar conscientemente na sociedade. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente só vai ter isso na terceira geração do romantismo, algo que acontece por volta de 1850 e 1840, ok? Se você tiver com seu documento aberto, você vai ver aí a imagem de um jovem em um horizonte, olhando para várias coisas. Você pode imaginar várias coisas, o que estaria passando na cabeça dele. E aí eu deixei para vocês a imagem, mais como para vocês refletirem como o romantismo ele também influenciou em outras artes, na música, na pintura, ok? E aí a gente encerra com as características gerais, a gente fez todo o corte histórico, viu tudo o que estava acontecendo, as características gerais e viu como o romantismo aconteceu em outros países. Agora na próxima aula a gente vai ver o romantismo no Brasil, a gente vai ver as 3 primeiras gerações na poesia e na terceira aula a gente passa para prosa romântica, ok? Espero que você assista tudo e que vocês estejam gostando, ok? Até a próxima!